Ai, eu quero. Ai, que saudade dos bloquinhos de carnaval. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Almaçã e do Grupo dos Jungianos de Brasília. E hoje o nosso tema é isso aqui, ó, a cultura da chupetinha. Não pensem em bobagem, gente, por favor, nós somos puros. Né? Bem, o que está acontecendo na nossa sociedade hoje? Eu fiquei muito assustado, até brincadeiras à parte, uma notícia que eu vi há umas 3 semanas atrás de um grupo de pré-adolescentes que estavam reivindicando o direito de usar fralda, chupar chupeta, e a briga é porque eles queriam dar birra no shopping center. Aí eu vi essa matéria e falei, cara, isso não pode ter virado moda. Né? E de repente você vê que isso acontece em Recife, aqui em Goiânia, tinha uns 15 no maior shopping center da cidade, tudo assim, ó. Né? Chupando chupetinha, dando birra. E aí eu parei, né, para questionar o que está acontecendo. Tudo bem que a gente sabe que pré-adolescente, adolescente, desde que mundo é mundo, parece que tem um genezinho dentro deles que vem dentro desse comportamento que fala assim, como é que eu vou irritar a geração que me precede, né? Eu sou da geração que pegou a adolescência em 85, então a gente ia para o cemitério, né? A galera aprontava todas, todo mundo virou metaleiro, andava de preto, ouvindo Iron Maiden, Ozzy Osbourne, aquela coisa toda. Né? Interessante. Uma geração depois, né, mais ou menos aí, vou colocar de 5 em 5 anos, vem o quê? Né? Vem a turma aí do punk, né? Vem a turma do não quero saber de nada, aquela turma do grunge, né? Tá. Mas também tinha muito protesto, muita coisa, pintar o cabelo de verde, né? Se encher de alfinete, né? Fazer suspensão, umas coisas meio doidas que a galera gostava de fazer. Tá, maravilha. Né? Depois vem a outra onda, né? Agora não muito tempo atrás, foi a turma aí dos emos, né? E a galera toda aí querendo tatuar Hello Kitty no braço, que eu sou sensível, né? Eu sou sensível, gente, vocês têm que entender que eu sou emo, né? É uma coisa bonitinha, meiga, né? Maravilha, né? E agora, né, nessa geração, o que me assusta um bocado é que é isso aqui, ó. Né? Todo mundo indo pro shopping center para usar fralda, né, brincar. E aí eu fiquei perguntando uma questão. O que aconteceu? Né? A gente pode, será que, interpretar esse processo de uma certa... A gente aqui está brincando até com uma coisa que, em parte, é pitoresca, né? É divertida, tá? Até a colega estava falando que saudade dos bloquinhos de carnaval, maravilha, né? Mas, gente, o que está acontecendo? Né? Por que a gente está diante de uma moda que, será que é só moda ou será que isso é um símbolo da nossa sociedade, de uma questão que está acontecendo, onde nós temos com frequência adultos com 30 anos morando com a mamãe picando frutinha pro neném todo dia, fazendo todinho pra ele não, saber, o neném não pode dormir sem todinho. Né? Nós temos 13 milhões de jovens hoje, dessa geração neném ou geração Z, que não estão trabalhando, não estão estudando, que a mamãe, né, troca as fraldinhas o tempo todo. E mais legal do que isso, não é só o pessoal não querer crescer, é que essa turma ainda casa, procria e vai morar com o sogrinho. É lindo! Bom, para a gente, né, debater esse tema, que eu acho que é um tema
importante, que é um tema polêmico. O que será que está acontecendo com a nossa cultura dentro de uma moda infantilizada? Primeira pergunta que eu vou jogar para os nossos convidados, tá? E tem uma segunda pergunta que me chama muita atenção. Por que de repente uma brincadeira de jovens vira hábito, vira moda, vira cultura? Essas são as duas perguntas da nossa noite de hoje e nós convidamos, para participar o professor Leonardo. Boa noite, professor Leonardo. Jorge, boa noite, professor Rubem. Ai, Chapim tá falando. Boa noite, pessoal. Vamos lá. Boa noite. Bom demais, né? Professor Rubem. Boa noite. Ai, que morrendo de rir. Cookie Monster, parece aí na Eu achei que era o Taz, né? Tasmania, mas tá valendo. Boa noite, professor Rubens. Ranulfo Borges está aí também? Está, Jorge. Boa noite, Ranulfo. Do Oliveira também está aqui? Não. Então vamos. Tá. Vamos lá, enquanto até o Ranulfo poder arrumar. E eu quero jogar essa pergunta para os nossos colegas. Por que será que a gente tem esse símbolo, de repente, de uma juventude? Cara, eu pirei, sabe, quando eu vi isso, né? Porque eu sou da geração que a gente queria ser punk, escutava Inocentes, uns queriam ser dark, né? Galera, outros eram new wave, né? Andava com umas calças coloridas, a maior parte era metaleiro, uns braceletes de taxinha. Cara, a galera agora quer chupar, quer ouvir Metallica, vírgula, né? Eu quero é Baby Shark, né? O que tá acontecendo? Vocês podem me explicar? Oi, vou jogar a pergunta para a turma aqui para a gente começar. Professor Leonardo, professor Rubens, o que está acontecendo com a nossa juventude? O que está acontecendo, né, Jorge? Sabe que com esse convite, a primeira pergunta que eu me faço também, né, para essa noite de hoje, é a seguinte: será então que se tornou cringe amadurecer? Excelente pergunta, né? No meio dessa onda do cringe, enfim, né? O que não é cringe? Então, assim, será que esse amadurecimento também se tornou cringe? É impressionante, Jorge, esse número, né, crescente aí dos filhos da mãe, né? Ixi, geração Nutella, né? Geração Talquinho. Verdade. Então é impressionante o número, né, daí, de filhos da mãe que nós temos pelos confins do Brasil, né? Para nossa fala aí de hoje, eu pensei também um pouco em colocar os mitos na parte negativa, né? Eu fiquei pensando nos deuses crianças aí das mitologias e o pessoal aí super identificado com esses deuses, né? Então eu trouxe de mitologia africana os deuses gêmeos, os ibejis, né? E na mitologia maia, o Runapu e Xibalanque, né? Que a história deles, inclusive, está no livro dos maias, né? O Popol Vuh. E o que acontece, né? Essas deidades aí infantis, elas vão falar também do enfrentamento de algumas questões, né? Mas eu acho que o que está acontecendo hoje é justamente
essa questão do medo desse crescimento. Quer dizer, eu quero ficar IBG, quero ficar Runapush Balanquê para sempre, né? Não, eu quero ser para sempre criança. E também o fato de ser a angústia que isso traz, né? Vou ter que lidar com as responsabilidades, né? Mãe, né? Maravilha. Professor Rubens, e aí, o que você acha disso tudo? Então, é um baita, como sempre, temas super fáceis de se explicar, né? Que 2 minutinhos a gente dá conta, né? Brincando, né? Sempre temas muito complexos, né? Eu acho que esse é um dos maiores complexos que a gente pode falar, né? Se a gente for pensar em termos de psicologuês, né? É o famoso complexo de Édipo, né? Não a forma freudiana clássica de ver, mas a forma junguiana, né? Porque o que é o complexo de Édipo? É o medo de abandonar esse lugar da mãe. É o desejo de matar o pai, ou seja, de se livrar da cultura e das obrigações frente ao mundo e disciplina, e se ancorar no seio da mãe, ou seja, é esse desejo de não fazer o sacrifício em direção à maturidade. E esse é um anseio profundamente humano, e que, de acordo com a cultura, o impulso em direção à maturidade e individuação ele pode prevalecer ou colocado num lugar de estanque. E quando a gente fala da geração do nem, pode ter um lado de uma dificuldade geracional, mas acho que é uma dificuldade mundial no sentido de as incertezas do mercado de trabalho, porque a gente tem um problema muito grande hoje no mercado, acho que eu li no El País recentemente, que a gente tem pessoas com qualificação em falta, ou seja, tem muitas vagas que não são preenchidas, porque falta mão de obra qualificada, especialmente no Brasil, e muita procura de emprego para trabalhos mais automatizados e automatizáveis, e que gera uma ruptura. Então, essa geração que nem estuda nem trabalha, muitas vezes pode ser por uma pressão global. E ancorado também, isso a gente vê claramente na clínica, né? Jorge, Léo e os outros psicólogos que também estão presentes, é esse medo premente de assumir responsabilidade, de tomar as dores, de fazer escolhas, de tomar um caminho e seguir por ele. Porque é muito comum que as pessoas não estejam prontas para a castração, né? Para essa ideia de que elas não são onipotentes e oniscientes e capazes de tudo, e lidarem com o tamanho delas. Então, se eu fico na infância, eu não tenho que me testar no mundo. E aí, a partir disso, é muito convidativo ficar nesse lugar da chupetinha e ficar lá. Se você escuta as músicas de fundo, tem algumas que falam growing up is very hard, tipo, crescer é muito difícil. E é muito difícil mesmo, é ter que lidar com o seu limite, é ter que batalhar, acordar cedo, ter que estudar e colocar a cara à prova. Então, tem essas tentações da infância, que são arquetípicas, né? É muito interessante. Ranulfo conseguiu entrar. Eu acho que sim, estão me ouvindo? Sim, professor, como é que você está? Que E o bom, que, que que bom. o nosso grande gestor de cultura, o cineasta, tem a dizer desse movimento que está acontecendo? Olha, primeiro deixa eu fazer uma observação, se for possível, Jorge, você abaixar sua câmera, que seu rosto quase não está aparecendo, ou você levantar ou abaixa a câmera, que você está só a metade do rosto. Aí, melhorou bastante. Oh, Aí, muito bom. legal. Tá. Outra história. Bom, o que que... Bom, eu, assim, se for possível, você fez uma pergunta no início que não me foi possível ouvir, só para me contextualizar melhor, se for possível você repetir. Eu, O claro que que pela está fala... acontecendo, Ranulfo, na nossa cultura, para hoje jovens quererem ficar totalmente infantilizados, né? O que será que está acontecendo? Como é que eu vejo? É mais ou menos isso que eu tinha entendido pela fala aí dos participantes, mais ou menos isso que eu tinha entendido. O que eu vejo? Nós estamos falando de casos que eu não sei se seria a palavra correta, mas assim, seriam, vamos dizer assim, entre aspas, né, casos patológicos, né? Casos patológicos, que
de pessoas, que não só adolescentes, mas você depois que falou desse tema, eu dei uma olhada, e tem adultos também que querem manter que não querem deixar a criança interior, né, morrer, né? Então, Opa, morar com a mamãe, morar com a mamãe, 50 aninhos morando com a mamãe, né? aí tem um monte de coisa. Então, isso é a expressão da nossa época, uma expressão da nossa cultura de infantilização dos adultos, que o cinema mostra isso muito bem. E também é interessante que também tem um processo de precocizar as crianças, né? Então, está equiparando mais ou menos as crianças, assim, adultizando as crianças um pouco, infantilizando os adultos. Aqui no Brasil, tem um cinema americano, como, por exemplo, a saga Os Vingadores. Então, os filmes de heróis. Os filmes para adolescentes e crianças são os mesmos para os adultos também, né? E a gente vê, e por outro lado, a gente vê desenhos que a gente pergunta. Eu sempre que eu vejo um desenho da Pixar, da Disney, eu falo, mas isso é desenho para criança mesmo, né? Porque são temas assim complexos, existenciais, adultos. E no Brasil tem a questão também por exemplo, sexualização precoce, né? Que começou lá no El Chan, já tinha isso nas novelas. É uma discussão, né, antiga. E continua com o funk, que a mídia, né? A mídia, em geral, tem um papel importante nisso, mas, assim, incluindo o cinema. Então, nós temos essa infantilização da nossa cultura. E assim, voltando a essa questão das crianças, por exemplo, tem um desenho como o Bob Esponja. O Bob Esponja é uma expressão legal disso, porque eu pergunto aqui, alguém sabe me dizer se o Bob Esponja ele é um personagem adulto ou infantil? Alguém sabe me dizer? Ou o pessoal quase não vê Bob Esponja, não conhece bem? Acho que é difícil definir. Ele é um personagem Legal. Ele é um personagem ambíguo, que ele mistura criança com adulto. Ele tem coisa de criança e coisa de adulto. A princípio, ele é mais para adulto, porque ele mora sozinho, ele não está com o pai nem com a mãe. Mas ele é uma obra destinada à criança. No entanto, tem cenas, por exemplo, dele enchendo essas bexigas, papo de anjo, pega a camisinha, entendeu? Ele pega a camisinha e põe e enche como se fosse papo de anjo. Então, é uma coisa assim que tem essa mistura, enfim. Então, eu acho que é isso. Nós temos um processo de infantilização dos adultos, onde tem essa expressão, né, dessa cultura da chupetinha, que tem esse segmento aí, esses grupos, né, que são a expressão dessa cultura nossa. Mais ou menos isso. Maravilha. O do Oliveira entrou? Só um minutinho, por gentileza. Sim, Jorge. Querido do Oliveira, bem-vindo. Entrei, você sentiu aí? Não, eu prefiro sem sentir. Né? Nós estamos aqui discutindo, né, dentro dessa temática cultural, e eu já vou passar para uma segunda questão, antes da gente retomar essa primeira, porque acho que esse é um tema que não esgota, né? Mas, de repente, a gente está vendo um cenário que é, né, é um estudioso também de imaginária, é músico, é cantor, né? E é onde, de repente, alguma coisa que vira um hábito de adolescente num shopping center, a galera resolve tirar onda, sabe? Aquela coisa mais besta do planeta Terra. Ah, vamos chocar os adultos? Vamos. Aí alguém bola, né? Adolescente peludo, né? Ó, um adolescentezinho peludo resolve, né? Simplesmente, né? Resolve vestir fraldão,
chupar chupeta, ir pro shopping center. O que me encanta nessas coisas, gente, é por que de repente um hábito de um grupo de jovens, por que isso vira cultura? O que está por trás disso dentro do contexto do imaginário? Para, de repente, qualquer coisa que as pessoas façam em um grupo, que isso vire, né, uma tradição, vire hábito, vire... O que acontece, seu Du Oliveira? Bem, é uma pergunta difícil de você conseguir respostas, né? Na verdade, eu gosto mais das perguntas mesmo, porque elas é que nos fazem chegar a algum resultado, mesmo que não seja uma resposta. Eu quero, assim, fazer primeiro aqui, eu estou lembrando de uma matéria de 2013, de uma pesquisa realizada em Manchester, no Centro Crown Clinic. Eu não sei se vocês tiveram acesso a esses dados, que trazem nessa pesquisa o fato, exatamente o que o Ranulfo estava dizendo aqui, cada vez mais, eu estou vendo também nos comentários aqui, a Clara está reclamando aqui que os passarinhos que saíram, né, e bateram asas, esses passarinhos estão batendo asas digamos assim, com uma idade maior, né? Nesse estudo da Central Crown Clinic de Manchester, eles, enfim, chegaram à ideia, chegaram a uma conclusão, que eu não sei, na verdade, se pode ser tida como uma conclusão definitiva, mas pelo menos é uma conclusão a partir dos dados dessa pesquisa, que mostra que aos 40 anos os homens ainda não deixaram para trás suas inseguranças juvenis. Isso tem muito a ver com a sociedade de consumo, né? Com a sociedade da imagem, tudo isso que que os novos filósofos estão discutindo nesse momento, né? E que nessa pesquisa ela sugere que os homens, está falando especificamente de homens, tá? Homens aqui não como espécie, homens, gênero, o gênero masculino, só se sente adulto de verdade, né? Como diz lá na pesquisa, resolvidos e seguros aos 54 anos. Então, assim, o que a gente vê hoje é uma sociedade do consumo enfim, onde a imagem é muito mais importante do que qualquer coisa, talvez por isso, né? Aparecer de fralda no shopping, causar, vamos dizer assim, seja uma coisa muito mais impactante, apesar do fato de que isso não traz para o crescimento pessoal desses jovens, adolescentes, ou mesmo de adultos, né? Como o próprio Jorge apareceu de fraldas um dia desse no vídeo, isso não traz um crescimento emocional, psicológico, não mostra essa pessoa como uma pessoa segura, ela não é resolvida, né? Ela, na verdade, penso, né, não sou especialista nessa questão, vejo aqui mais como o olhar inquieto do artista, do compositor, do criador, é que isso vem como uma necessidade de ser reconhecido, né? Isso não tem, para mim, nada a ver com a questão da maturidade em si. É um pouco só esse ponto inicial aqui para a gente fazer uma reflexão. Muito bom, né? Antes de passar a palavra para ti, Rubem, você quer já apontar alguma coisa? O Rubem queria ter falado. Posso comentar uma coisinha? Pode, deve. Então, é uma coisa muito interessante, só para manter o rigor também de uma coisa, porque acrescentando o que eu falei, o Ranulfo, eu acho que ele comentou muito bem, são grupos também. É importante, no estudo que eu estava fazendo sobre o Jung, é interessante pensar a malha histórica como um conjunto de complexos, né? Então, tem diversos elementos na malha histórica e isso não se aplica a toda uma geração, a todo um conjunto de pessoas, né? É um grupo, e eu acho que isso é um sintoma da cultura também, porque se eu me lembro de Marcuse, direito, tomando Freud, quando ele vai falar de Eros e civilização, quando a gente faz o pacto de aceitar os limites, a imposição da cultura, é um pacto que a gente aceita
na condição de termos direitos. E como a gente vive num mundo hipercapitalista, ou de um mundo neoliberalista com sua ética vigente, qual que é o pacto social que está sendo estabelecido? Então, o que se ganha com o abandono da infância e o abandono do seio materno em termos de possibilidade de trabalho, de renda, em uma época em que a gente vive tantas inseguranças? Então, eu vejo muitas pessoas na prática clínica, ou acompanhando casos de colegas também, em que as pessoas com 20 e tantos, 30 anos perguntam, mas o que eu ganho? Um salário estagnado, porque hoje em dia a gente tem uma crescente concentração de renda, seja no Brasil, Estados Unidos, se não me engano, na Alemanha também está concentrando, na Alemanha também está aumentando essa concentração no 1%, ou então pior, no 0,1%. Então, o que é o ganho desse abandono da infância? A troco de quê? Então, o pacto social ele fica muito, muito tênue, muito sensível e frágil, porque você abre mão de uma grande coisa, você faz o sacrifício, e, primeiro, não temos rituais que celebrem esse sacrifício, que marquem que de fato foi feito. Maravilha! Era a pergunta que eu ia fazer, professor. Dá sequência aí, desculpa. Então, exato. Então, faltam ritos para consumar esse sacrifício e, além disso, não tem uma troca social clara. É muito insegura, é muito instável a situação do jovem que tem seus 20 e tantos anos, 18, porque o mundo completamente mudando, possibilidades de inserção profissionais cada vez mais remotas, eles acabam vendo os adultos, muitas vezes, eu trago essa imagem frequente na clínica, como o Peter Pan vê o Capitão Gancho. Porque o Capitão Gancho é a imagem que a imaginação infantil faz adulto, que é alguém carrasco, cruel, que está perdendo a perna, sendo devorado pelo tempo, né? O crocodilo com o relógio que vai atrás do Capitão Gancho. Então é um ser humano que se petrificou, que é a imagem não desenvolvida do Sênex, por assim dizer, né? Uma imagem petrificada do adulto que poderia ser criativo também. Então, para concluir, não me estender demais, acaba sendo essa imagem que a criança, né, o adolescente ou o jovem adulto faz do envelhecer e de se tornar adulto, sem um pacto social que sustente de maneira clara esse sacrifício. Mais ou menos por aí. É muito interessante isso que o professor Rubem está falando, né, que ele entrou em um processo que eu vi muito na antropologia. Tive contato com algumas culturas indígenas, né, em especial os javaés aqui na Ilha do Bananal. E eu fiquei muito mobilizado com dois movimentos que eu vi dos javaés, que primeiro, você tinha um período da pré-adolescência, adolescência, onde o rapazinho, a mocinha, virava o tal famigerado diré. E o que era o diré? Ele era um serviçal da tribo. Então ele tinha uma ordem de respeito, onde tudo que os mais velhos precisavam de ajuda, ele tinha que se sujeitar e fazer. Vamos preparar a rede para pescar. Então aí não tinha aquela coisa, hoje eu não estou afim, não. É para o bem da aldeia. Primeiro ponto que eu achava interessante, né? Segundo, era o ritual de passagem para virar homem, que era muito louco, né? Esse eu não participei, mas eu estava perto quando eles fizeram. Juntaram uns 4, 5 rapazinhos dessa faixa etária, 14, 15 anos de idade. Prova que tu é guerreiro valente. Essa molecada se meteu no meio da mata, fizeram lá uns rituais e foram para o meio da mata bater caixa de marimbondo. Levava uma escadinha improvisada e o moleque subia nessa escada e metia a mão na caixa de marimbondo. E aguenta a dor que você é homem. Você, para entrar na... Prove que você pode ser guerreiro. E o professor Rubens trouxe muito isso. Na nossa civilização, na nossa sociedade, esses rituais de passagem foram quase todos extintos, né?
Nem trote de faculdade pode ter mais, né? Porque nós somos politicamente corretos, a gente não pode zoar com os outros, a gente não pode falar bobagem, porque traumatiza as criancinhas, né? E aí, Leonardo, Du, Ranulfo, o que vocês acham disso? Eu estava até pensando, seguindo até o raciocínio do Rubem, eu acho que tem um psicanalista argentino, o Jacobi, que ele vai falar num volume de séries do envelhecimento, e o título do texto dele é Divina Juventude e Mortal Velhice. Né? É como se entrar em contato com esses aspectos, entrar em contato com a responsabilidade fosse um atestado da mortalidade, ou da fragilidade da existência humana também. Né? Então eu acho que, o Rubem falou do Peter Pan, eu acho que tem uma identificação massiva com a fase lunar do arquétipo, que é justamente essa incapacidade de amadurecimento, o não concretizar as coisas, essa dificuldade em colocar os pés na terra, né? Então tem uma dificuldade de se comprometer com os vínculos significativos, né? E essa percepção, que vai dar justamente essa percepção de que os sonhos precisam ser trabalhados, tá bom? É legal sonhar, vamos colocar o pé no chão, né, também. E eu lembrei muito do paradigma que o Hillman nos traz, né, quando o Hillman vai concebendo o envelhecimento, justamente do Puer e o Sênex, né, as dinâmicas relacionais entre esses dois opostos, né? Então, essa dificuldade aí pueril, ela vai falar nessa dificuldade das adaptações sociais, no sentido de querer viver desse jeito, e é o meu jeito. E se não é meu jeito, eu faço birra! Modão, que bonitinho, parece o Tais, né? E aí, Ranulfo? Olha, o Rubem, né, ele tocou na questão do capitalismo, e a gente também pode analisar isso por essa ótica de consumo também. Inclusive, tem um autor, o Benjamin Barber, que tem um livro que chama Consumido: Como o Mercado Corrompe Crianças, Infantiliza Adultos e Engole Cidadãos. Então, assim, ele falando muito de forma resumida, que ele mostra essa infantilização do consumidor. E ele fala que isso não é um acidente, não é um fenômeno cultural momentâneo, mas é uma coisa importante do capitalismo atual. Então, ele fala que essa geração de adultos e crianças, a geração atual e dos adultos que vieram anteriormente, e a partir da década de 20 começou a ter um espírito de criação dos filhos, onde os pais depositavam nos filhos, e depositam ainda talvez, né, todas as expectativas do que eles não conseguiram ser, e querendo que os filhos sejam, né? Então, que isso segundo o autor, isso é o ideal para o capitalismo, ele criar pessoas assim ansiosas, que não aceitam o estudo, assim, as coisas que têm que demorar um pouco, querem as coisas imediatas. Isso tem tudo a ver com o consumo. Então, essa infantilização, né? Infantilização do adulto e essa corrupção das crianças, que eu falei anteriormente, também tem a ver com isso, com o consumo. E tanto é que, assim, é claro, né? Nessa cultura da chupetinha aí, se você for procurar, tem produtos sendo oferecidos especificamente para esse pessoal. Chupetas para adultos. Com certeza tem, né? E é muito curioso, né? Até brinquei com o rapaz da farmácia aqui perto de onde eu moro. Falei, aí, cara, tá vendendo fralda desse. Ele riu, cara, falou, rapaz, fralda de bichinho, de adulto, tá vendendo que nem água. Então, Eu falei, as fraldas fecham, né? não é fralda qualquer, não, tem que ser de bichinho, né?
E aí, Mas Du? até os produtos até os símbolos anticapitalistas viram produto, né? Então, É, É, exatamente. é interessante a gente pensar que, de uma certa forma, o que vocês estão me falando aqui, se a gente for fazer uma somatória, né, mais ou menos a gente tem aí um efeito colateral do que a sociedade produziu, né? E que, particularmente na minha clínica, a gente vê muito isso na clínica social, também tem muito a ver com outro fenômeno que eu acho que está correlacionado, que é a superproteção. A gente não pode projetar a culpa simplesmente, né, numa realidade onde você vê que a gente não está tendo na cultura esse fenômeno indígena de ver os nossos jovenzinhos enfiar a mão, sabe, numa luva cheia de formiga, sabe, e falar, cara, aguenta, você vai dar conta. Aqui na nossa civilização a gente faz exatamente o contrário. Não, meu filho vai atravessar a rua comprar pão. Ele tem 15 anos, gente, tem que atravessar a rua. Ah, tem bandido, tem tarado. Não pode, gente. É violento. E aí? Quem quer falar primeiro aí? Tá? Ou seja, nós estamos diante de uma superproteção sistemática, né, feita e desenvolvida, de vários filhos criados em condomínio, dentro das bolhas sociais, e que, de repente, esse cara, na hora que ele tem que sair para fora do condomínio, eu estou cansado de ver mães aí, que a mãe, o moleque está com 15, 16 anos, e a mãe está lá dirigindo pro coitadinho. Não, o Uber pode fazer mal pro meu neném. E aí? Ô Jorge, eu acho que esse debate aqui, mudando de fralda, mudando do assunto fralda e caindo no cueca, esse assunto está muito masculinizado. Eu gostaria de ouvir a opinião das mulheres. Deixa eu só interromper aqui. Alguém me perguntou, eu não deu para ver quem foi, qual o nome do autor. Ele chama Benjamin Barber e o livro chama Consumido: Como o Mercado Corrompe Crianças, Infantiliza Adultos e Engole Cidadãos. Você pode redigir aí no chat para o pessoal, Ranulfo, por gentileza? Tá? E aí, Léo, Rubem? Agora que eu vi que meu microfone estava desligado. Eu estava, né, também pensando nisso, nessa questão da fantasia e da realidade, né? Ou seja, esse medo que existe de entrar no tempo e no espaço totalmente, né? E a partir daí vivenciar a realidade, tá? Então, por isso que é viver, né? Até citando Rubem, é viver na terra do nunca, né? Mas é como se fosse viver em um lugar edênico, né? No mito do Eldorado, é a terra onde plantando tudo dá, onde tudo acontece. E é também outra coisa que eu percebo, né, na prática clínica, a baixíssima tolerância à frustração. Sim, gigantesca, inclusive abandonando a terapia quando você falou, e aí, né? Aí o terapeuta, mamãe, o terapeuta me olhou feio, mamãe. E às vezes a mãe vai mesmo, viu, Jorge? Né? E aí, Rubem? Então, dá o que pensar, né? Que é um tema bem paralelo nessa questão da proteção. Voltando, né? Sem querer me repetir, mas eu acho que a gente vive num sistema de medo. Medo constante, porque medo vende. O medo é a diferença entre você pegar um ônibus e pegar um Uber. O medo é a diferença entre você ter uma determinada posição e fazer outra, entende? O medo é você ficar em lugares fechados, não em lugares abertos. O medo é sair da rua. Então, a gente vive num sistema em que o medo é divulgado, o medo é criado e o medo é nutrido
de várias formas, seja o medo econômico por conta da insegurança em termos de trabalho, então ele se alastra e ele se enraiza numa emoção que é antiquíssima dentro dos seres humanos, né? Inclusive, acho que até répteis têm essa estrutura para medo. Então, é uma emoção muito antiga e ela é constantemente macetada na cabeça de todo mundo e isso acaba se expandindo. E isso é muito interessante também em termos de adiar a saída de casa, né? O Erickson, ele tinha um conceito de moratória psicossocial, né? Que é a ideia de adiar a sua dívida, né? A ideia do conceito econômico de uma moratória, né? Então, você adia a sua dívida perante a sociedade. Só que por conta da nossa sociedade hipercomplexa, os nossos anseios pela juventude eterna, nossos anseios por esse lugar de afago, eles são entrelaçados com uma necessidade mercadológica de uma pós-graduação, um mestrado, porque se você não tem um mestrado, quem é você na praça? Porque hoje graduação é uma coisa que virou commodity, é batido, né? Então você precisa de mais e mais instrução por um mercado cada vez mais e mais competitivo. Então tem vários fatores que levam a esse adiamento, né? A pobreza relativa da geração Z, dos millennials, comparado com a pobreza relativa dos millennials comparado com os boomers, quando eles tinham a mesma idade que essa geração em questão. Então, tem vários fatores, né, de concentração de renda, de dificuldades, esses medos vigentes que acabam construindo essa redoma em volta dos jovens que estão se construindo e que tornam mais tardio a saída de casa, né? Então, é um problema muito complexo, né? Não tem uma resposta única. Exato, mas eu queria propor um questionamento aqui, porque eu passei minha infância na década de 70, né? Nasci em 68, dezembro, e eu lembro que tinha muita miséria na década de 70, né? A gente nunca foi um país abastado, né? Década de 80, a mesma coisa, a galera passando muita dificuldade, né? Então, eu não sei se a questão econômica também justifica, né? Eu lembro que tinha tarado, sempre teve toda a bagaceira, menino era atropelado, tinha as dificuldades da vida aí, né? Menino machucava, quebrava a perna, né? Moleque era tentado, tá? A gente tem muito esse discurso hoje de violência, tem tarado, meus filhos não podem andar na rua, né? E é interessante que dentro disso a gente não vê crianças brincando mais na rua. Eu já venho falando desse fenômeno, tem mais de 15 anos que eu venho prestando atenção nisso. Onde eu, na minha infância, nos anos 70, com todas as dificuldades, nós íamos para a rua. E hoje a gente vê uma geração que você não vê essas crianças na rua. Tá tudo em casa, né? O pai põe um computador lá e fala, não, fique em casa, não saia, não viva, né? Tá? Até de uma estrutura. A Clara está levantando uma questão aí no chat que eu acho interessante. Na nossa época, nós não tínhamos tanto acesso à informação. Então, assim, seria interessante se ela pudesse falar um pouco sobre isso. Eu acho interessante o tema. Diga, Clara. Opa, pode falar? Pode. Então, gente, eu como uma jovem de 22 anos vivendo em tempos de Instagram e TikTok e Twitter também, sem dúvidas o Twitter, que é onde a informação chega em primeiro lugar, eu consigo ver a diferença absurda de antigamente, onde os meios que veiculavam as notícias eram controlados por algumas potências. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a informação e as notícias estão na mão de todo mundo o tempo inteiro e nem o Jornal Nacional consegue acompanhar a velocidade disso. Eu acho que isso muda completamente esse cenário. Sim, sim. Até porque a gente é bombardeado, né? Acontece esse é um fenômeno de mídia que eu vou pedir para o Ranulfo começar, né? A transposição da violência para todos os cenários sociais, né? Acontece um crime na periferia do Rio Grande do Sul,
Você tá no meio do nada, no Tocantins, na cidade de Peixe, e a velhinha tranca a porta e fala, nossa, o mundo tá violento, né? E aí, Ranulfo? Bom, aí tem uma questão que a Clara tocou, que é essa questão da informação, né? Que você falou muito bem, Jorge, a gente é bombardeado, né? E os jovens e crianças também são bombardeados por doses maciças de informação o tempo inteiro. E, bom, isso, as pessoas hoje são mais bem informadas, né? São mais bem informadas não apenas por causa disso, mas por uma questão cultural também, de ter maior diálogo com os pais, etc., né? A própria forma como a escola lida com elas, com as crianças, com os jovens, que é bem diferente da nossa época. Mas aí tem a questão que não é a pauta do momento, mas que, né, a gente pode discutir isso em outra oportunidade, em outra lado, que é esse excesso de informação, né, que ele não é saudável, até porque tem que ter uma forma de filtrar e de lidar com essa disponibilidade, com essa facilidade, com esse mundo de coisas que chega na gente. E isso é uma coisa. E a outra, Jorge, essa questão que você falou, que as crianças hoje não brincam na rua. Bom, todo mundo sabe que hoje vivemos como prisioneiros, não só as crianças como a gente. As crianças, os adultos, nós estamos confinados ou em prédios, né, quando é apartamento, a gente está ali naquele condomínio, ou está confinado num condomínio fechado, e tá assim, eu não sei se a gente deve assim, achar que poderia ser diferente, porque o mundo hoje é realmente bem mais perigoso, e nós estamos bem mais urbanizados, né? E as cidades são maiores, é mais difícil você ter controle sobre uma criança que está na rua. Se ela sumir numa cidade igual Goiânia, difícil achar, ao contrário do que acontecia no interior, que todo mundo conhecia todo mundo. Isso, Sim, essas mudanças, infelizmente, elas acontecem acompanhando a evolução, entre aspas, da nossa civilização, né? Sim, Jorge, o que você... A gente aqui tem um fenômeno que é a precariedade dos relacionamentos, dos vínculos, né? Onde eu vejo também que a superproteção ganha terreno, a proporção que você não tem intimidade com o vizinho. Nós somos seres que habitam uma cidade sem vínculos, né? Nós rompemos o vínculo de fraternidade social na proximidade, onde você tem que se habituar com o vizinho. Olha, a etiqueta hoje social é não converse com o vizinho. A gente não tem vínculo nem com o vizinho, né? Pois é. Então, aí a gente vai criando um terreno extremamente árido dentro desse processo, até para uma confiança mútua coletiva, né? No sentido de coletividade, né? Mas eu queria, para a gente encerrar, a Catiane já levantou a mão ali. Acho que é Britânia, levantou a questão, ela tem 19 anos e diz que, assim, no chat aqui, ela diz que foi criada assim, não sai de casa e... Não pode, tem tarado no térreo, sabe? Eu vi história de crianças, de adolescentes de 18, 19 anos, que mal tinham descido para o térreo para brincar. A gente tem isso muito forte na nossa cultura. Uma época de paranoia, né? Eu entendo isso, é compreensível. É uma paranoia, porque é tanta coisa maluca que acontece que as pessoas... Alguém estava falando essa questão do medo aí, realmente... Né? Bom, eu queria para a gente, como a gente só tem 10 minutos, eu queria tentar matar uma última questão aqui, né? Que é a questão desse fenômeno que vocês começaram a falar, que é do puera aeternus, que a Marie-Louise von Franz fala tanto, né? Que de repente, a galera fala, não vou crescer. É o eterno adolescente, né? O eterno jovem. Tá? E aí, gente, como é que a gente faz com isso, né? Ô, Jorge, vamos garantir as inscrições aí. A Catiane e a Clara levantaram a mão. A Catiane está avisando do tempo.
Tá? Pois é, Ela tá. eu acho que é interessante, né, a gente ouvir as pessoas. Catiane, Clara, Pode você tem. falar? Pode. Gente, eu digo pela minha irmãzinha, a Bibi. Ela tá com 6 anos. A gente tava falando sobre fixação oral, sobre chupeta, sobre regressão. Eu vejo mais do que nunca a compulsão alimentar sendo alimentada dos nossos mais jovens de Sim, todos. sim. Eles Obesidade não têm infantil. outras fugas, eles estão recorrendo constantemente para compulsão alimentar. E eles estão sem parâmetros, porque todos os colegas estão no mesmo barco. Todas as crianças, que eu tenho visto, pelo menos na minha bolha, com certeza. Mas desenvolvendo compulsão alimentar. Minha priminha de 6 anos come mais do que eu, que tenho quase o dobro do peso dela. E ela acha que isso é normal, a mãe dela acha que é normal, porque, coitadinhos deles, não podem sair de casa, não podem brincar, não podem ser crianças. Vão fazer o quê? Para onde eles vão fugir? Na comida. Vai além da chupeta. Isso é assustador. Muito legal. E você está falando, Clara, de um fenômeno que a gente. Não é à toa que a obesidade infantil virou um dos maiores problemas, inclusive na pediatria, né? Está tendo demais, tá? E é fruto também disso que a gente está falando, né? É uma outra consequência, outro tema paralelo, né? Catiane, Sim, você queria falar sim. alguma coisa? Não, Jorge, é só para avisar do tempo. Temos 6 Não, minutos. ok, maravilha, tá? Eu queria passar a bola sobre essa questão do puer. Leonardo, Rubem. Perfeito. Então, eu acho que vamos fazer uma detona o puer, né? E aí vem o Hillman e fala daí da questão da dinâmica do Senex, né? Mas eu observo muito essa questão pueril, como foi falado hoje na nossa sociedade, né? E não é à toa, gente. Quem que é o nosso herói brasileiro? É o Macunaíma, né? Que é um herói pueril. É o herói do arquétipo do puer, né? O Berapena também fala isso em Berço Esplêndido, ensaio de Esplêndido. psicologia, né? Adoro esse livro também, assim, tem umas partes muito interessantes, né? Então, eu acho que isso faz com que o indivíduo, como eu falei e ressalto, com que a fantasia e a realidade sejam, entre aspas, iguais, né? E trazam aí ao invés de uma constante, o contrário, um indivíduo inconstante, né? E que, vou falar do Bauman, que no mundo aí líquido, imagina um puer no mundo líquido, né? Que é o que nós estamos vendo, não precisa imaginar muito longe, mas as dificuldades, então, de estabelecer vínculos significativos é enorme. Né? E também a dificuldade de se comprometer é igualmente enorme. Né? É mais fácil entrar no guarda-roupa de Nárnia mesmo. E o que tem de gente fazendo a vida no guarda-roupa é uma coisa. Um detalhe ainda sórdido de que minha mãe passa papá por baixo da porta, né? Que aí a nenenzinha não precisa nem sair de lá de dentro do armário, né? Professor Rubem. Exato. Seguindo muito no raciocínio do Léo, acho que é exatamente isso, né? Quando a gente se fixa, seja na figura do Senex ou do Puer, aí que mora o problema, né? São figuras vivas, né? Então, a juventude tem o seu frescor, né? O novo, a imagem daquilo, né? Só que a gente vive num mundo, o Lipovetsky fala isso também, né? Em que a gente expandiu o ambiente da moda para além da indumentaria, né? Então, para além da roupa, a moda é sempre algo volátil, novo. E aliado a isso, a gente também tem uma fraqueza, uma falha das grandes narrativas que embasam uma escolha de vida e uma escolha de um sacrifício. Então, a gente não tem uma resposta unívoca, cada um tem que construir a sua própria resposta, e isso exige um esforço gigantesco. E as pessoas, muitas vezes, não têm esse preparo de alma, que é o que o Jung tentava educar a nossa geração, né, a geração dele, para ter um contato com a própria alma. Então, a partir dessa falta de referências e de capacidade de escolha e de escolher um sacrifício, a gente se fica dentro do armário de Nárnia, como o Léo falou. Porque
o Jung mesmo falava, a gente acaba temendo tanta vida que nós ficamos com uma paura inesgotável da morte. Porque aquele que teme a morte no final da vida é aquele que temeu a própria vida quando ela se apresentou. Ele foge do chamado do herói, né? Foge do chamado para a individuação, e quando chega a morte, ele não pode reencontrar como um amigo. A mortalidade que no final, né, se a gente pensa nos existencialistas, é um alento, né? Porque a gente tem que tomar escolhas, é duro, mas também é uma forma de escolher e se concretizar no tempo. Então falta esse compromisso e ficamos com isso. Tudo é possível e não se concretiza nada. É muito interessante isso, porque você está traduzindo, inclusive, um dos grandes dilemas que o Jung cita no Vida Simbólica, né? Onde nós temos a divisão ali das etapas da vida, né? Entre primeira metade da vida e segunda metade da vida, e onde hoje o adulto ele está preso na primeira metade da vida, né? Deixa eu escutar um pouquinho do Oliveira, escutar um pouquinho também o Ranulfo, para a gente partir para as palavras finais. Bom, eu Acho que vou. nós temos só um minuto, né? Acho que nós temos Não, um mas minuto. pode, a gente vai de um pouquinho, vamos lá. Eu vou só colocar uma provocação aqui para o Leonardo, em relação ao herói pueril. Qual seria o oposto do herói pueril? Nos dias de hoje, né? Eu gostei do. Bom, a princípio, o contrário do Puer seria, né, justamente o Fênix aí fragmentar, né? Muito parado, mas eu tô pensando nesse herói pueril. Eu acho que a zona do contrário dele seria justamente quando nós percebemos Tô pensando em uma possibilidade dentro das inúmeras, tá? Mas seria justamente os conflitos geracionais, de uma certa forma também. Né? Porque você tem um herói puer de um certo lugar, que é representado pelas gerações mais jovens, e um outro modelo, né, pelas gerações mais velhas. Então esse lugar, às vezes, dos conflitos geracionais pode ser aí um lugar do embate entre essas forças, né? Entre puer e Fênix. Ranulfo. Bem, eu vou aproveitar que já está terminando e deixar aqui minhas considerações finais. E aproveitando também um comentário da JC, que ela disse que o tema é muito legal e que merecia outro debate, outra live, eu concordo com ela. E, como disse o Du Oliveira, eu vou encerrar minha participação não com uma. O Du falou que a pergunta, às vezes, é mais interessante, né, do que o que se responde sobre ela, mais ou menos isso. Então, não uma pergunta, mas um questionamento, uma dúvida, que a gente não abordou nesse debate, que poderia ser, né, assunto para um próximo, que é a questão da sexualidade. Como que essas pessoas infantilizadas lidam com a questão da sexualidade? Meu Difícil querido, saber, né? transa gostoso, faz filho e vai morar na casa da mamãe com o nenenzinho. Oh, que coisa gostosa. Que para transar, mas nessas horas sabe fazer gostoso. Viu? Interessante. Aí não tem nada a Essas ver, né? horas estou inteirado porque a gente vê muito isso no consultório. Inclusive os pais procurando, pô, meu filho engravida a namorada e vai estar indo morar lá em casa, né? Isso tem sido recorrente, né? É interessante esse campo, legal a sugestão, esse campo não fecha, tá? Eu gosto só de lembrar que o Jung falava muito que o puer, eu acho que a gente não tem que pensar em termos de opostos, mas em termos de integração. Porque a gente tem que manter também um pouco de jovialidade, a nossa capacidade de brincar, e é uma questão de ajuste de persona, tá? De saber a hora de brincar, de saber a hora de falar sério, de ter até um lado debochado que sutiliza a vida. Isso é gostoso desse lado pueril. Mas aí é o puer integrado, né? É o puer que está com uma persona bem delimitada, onde a pessoa consegue saber a hora de brincar, a hora de trabalhar, a hora de ser debochado.
né? E isso não está tendo na sociedade, as pessoas estão muito desajustadas em termos de persona, né? E um dos grandes pontos que eu falo que acho que não, né, se me permitem, eu acho que a gente não pode pensar nessa, né, por isso que acho que o Hillman foi muito legal de falar de dinâmica, né, de não polaridade. Se a gente olhar para a polaridade, você não sai disso aqui. Porque senão vira um velho rabugento ou vira criança imatura, né? E não é isso. A gente tem que saber dosar um pouquinho dos dois para poder ter a vida legal. Mas o que é um velho rabugento, se não uma criança imatura, né? Opa! Né? Filósofo Manufo. Sim, tá cheio, cheio de velhinho de pijama aí falando AI-5 com alegria, né? Então é complicado, né? E dando birra, que eu quero ditadura, né? Aí você fala, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo, né? Mas vamos lá, bem-vindos ao mundo, né? Gente, obrigado por mais essa participação, né? Professor Rubens, né? Professor Leonardo, Ranulfo, Du, maravilha, muito legal estar com vocês, né? E é um tema que o que cura é o trabalho, é o desafio, é meter a mão no formigueiro e falar, eu vou para mim mesmo, que a coisa tem sua finalidade. É isso aí. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Valeu demais. Hein? Abraços a todos e a todas. Foi muito bom participar. Estou aí disponível para as próximas. Entrarei com gosto, viu, Jorge? Então, sem beijinho, tá? Leonardo, Rubem. Obrigado, pessoal. Um prazer sempre estar aqui. E vamos que vamos. É muito bom. Acho que é um tema e que bom que é inesgotável, né? A gente pode olhar por várias óticas sempre. É um prazer enorme sempre, viu? Muito bom. Professor Rubem. Obrigado pelo convite de novo. Sempre um prazer. Muito bom. Aprendi com todos hoje, todas. E é isso, gente. Obrigado, inesgotável. Chamar, temos aí. Muito bom, gente. Até a próxima terça-feira. Toda terça-feira temos uma live de saúde mental. Até lá, gente. Um abraço a todos. Até mais. Até mais.